No coração de Portugal, em meio a campos silenciosos e uma atmosfera carregada de fé e mistério, 3 crianças humildes afirmaram ter vivido um dos encontros espirituais mais impactantes da história da humanidade. Lucia dos Santos, de apenas 10 anos, e seus primos Jacinta e Francisco Marto relataram que, em 1917, durante 6 meses consecutivos, receberam visitas da Virgem Maria na Cova da Iria, transmitindo mensagens que mais tarde seriam conhecidas como os 3 segredos de Fátima. Essas visões ocorreram em um dos momentos mais sombrios da história. A Primeira Guerra Mundial devastava a Europa e milhões de vidas eram consumidas em trincheiras silenciosas, enquanto o medo e a desesperança se espalhavam. O primeiro segredo de Fátima revelou um retrato assustador, uma visão do inferno, onde almas caíam como folhas secas em um mar de fogo. As crianças, segundo testemunhos, ficaram profundamente abaladas pelo que viram, jamais esquecendo aquela imagem aterradora. O segundo segredo anunciou o fim iminente da Primeira Guerra Mundial, mas advertia severamente: se o mundo não se arrependesse e não voltasse a Deus, uma guerra ainda pior surgiria, a Segunda Guerra Mundial. E assim aconteceu, exatamente como profetizado. Porém, o mais perturbador entre as mensagens era o terceiro segredo, um mistério cuidadosamente guardado, envolto em juramentos de silêncio, medo e expectativa. Um segredo que, segundo Lucia, deveria ser revelado ao mundo em 1960, pois seria mais claro naquele tempo. Entretanto, quando o prazo chegou, o Vaticano optou pelo silêncio. Nenhuma divulgação pública foi feita naquele ano. Apenas anos depois, sob pressão crescente, uma parte do terceiro segredo foi finalmente tornada pública, em uma tentativa de acalmar as especulações. A versão oficial falava de um bispo vestido de branco, caminhando por uma cidade em ruínas, rezando por cadáveres, até ser morto por soldados. Uma imagem simbólica, mas que muitos acreditam ser apenas a superfície de uma mensagem muito mais sombria. Teólogos renomados, estudiosos e até membros internos da Igreja sugerem que o conteúdo divulgado foi apenas parcial, omitindo trechos que falariam diretamente sobre corrupção interna, crises de fé e eventos catastróficos envolvendo o futuro do Vaticano. O cardeal Joseph Ratzinger, anos antes de se tornar o Papa Bento XVI, deixou escapar em entrevistas que o terceiro segredo tratava de grandes perigos para a fé e para a vida do cristão. Uma referência enigmática que alimentou ainda mais os debates. Algumas teorias sugerem que o segredo previa uma apostasia massiva, uma queda espiritual iniciada dentro da própria hierarquia da Igreja, levando muitos fiéis ao erro e preparando o caminho para um período de provações jamais visto antes. Outras interpretações ainda mais ousadas apontam que o segredo falava de conflitos mundiais de escala inimaginável, perseguições sangrentas e até o surgimento de um falso líder espiritual que desviaria multidões. Diante de revelações tão graves, não seria de se estranhar que líderes da Igreja, com receio do pânico global, optassem por proteger ou ocultar partes sensíveis da mensagem, revelando apenas aquilo que poderia ser absorvido sem causar desespero. E essa pergunta ecoa até hoje. O que exatamente o Vaticano achou tão devastador que preferiu calar? E será que o tempo de revelação e cumprimento dessa mensagem oculta finalmente chegou? Se você está intrigado e quer se aprofundar ainda mais nesses mistérios, inscreva-se agora no canal Jesus Descoberto e ative o sininho. Este é apenas o começo de uma jornada por revelações ocultas que podem mudar para sempre sua visão sobre a fé e a história. Depois das aparições, a vida das 3 crianças de Fátima mudou para sempre.
Elas foram perseguidas por autoridades civis e religiosas, interrogadas duramente e muitas vezes tratadas com ceticismo e hostilidade. Jacinta e Francisco, frágeis e sinceros em sua fé, sucumbiram ainda jovens à pandemia da gripe espanhola, tornando-se mártires involuntários das visões que presenciaram. Lúcia, a sobrevivente, ingressou no convento e viveu em clausura, carregando sozinha o fardo dos segredos revelados. Lúcia recebeu ordens diretas da igreja para manter silêncio absoluto sobre o conteúdo do terceiro segredo, até que autorizada a escrevê-lo, em 1944, em um documento selado e enviado diretamente ao Vaticano. Este manuscrito permaneceu sob estrita guarda no Palácio Apostólico, lido apenas por poucos papas, João XXIII, Paulo VI e João Paulo II. E, de acordo com relatos, cada um deles reagiu de forma diferente diante da revelação. Dizem que João XXIII, ao ler o conteúdo, optou por não divulgar nada, considerando que o mundo não estava preparado para tamanha revelação. Paulo VI manteve a mesma decisão, em meio às turbulências sociais dos anos 60. João Paulo II, sobrevivente de um atentado à bala em 1981, atentado que muitos associam diretamente ao cumprimento simbólico da profecia do Bispo de Branco, teve uma relação ainda mais pessoal com o segredo de Fátima. Durante uma visita ao santuário de Fátima, João Paulo II deixou escapar que o verdadeiro conteúdo do segredo não foi revelado completamente, reacendendo o fogo das especulações entre teólogos e fiéis. Enquanto isso, rumores vindos de fontes internas indicam que a parte suprimida do segredo falaria sobre um colapso moral e espiritual dentro da igreja. Uma crise que começaria silenciosa, mas que se espalharia de forma irreversível, contaminando até os mais altos cargos. Hoje, diante dos escândalos financeiros, abusos de poder e divisões internas, muitos olham para os sinais e se perguntam: seria este o cenário previsto pelo terceiro segredo de Fátima? Estamos presenciando o desfecho anunciado há mais de um século? Conflitos internos, cardeais se opondo abertamente ao Papa, crises de fé em comunidades católicas. Sinais que antes pareciam improváveis, agora se manifestam à vista de todos. Mas se o terceiro segredo de fato alertava para uma purificação dolorosa, um teste final para a verdadeira fé, a pergunta mais urgente é: estamos preparados para atravessar este período de provação? E o que virá depois da tempestade? Um renascimento espiritual ou a dissolução do que conhecemos como igreja? No próximo episódio desta série reveladora, vamos explorar uma conexão espiritual que pode trazer novas respostas. A relação surpreendente entre o Papa Francisco, São Francisco de Assis e Chico Xavier. Três figuras separadas no tempo, mas unidas por um mesmo propósito. Não perca! Inscreva-se agora, ative o lembrete e venha descobrir como o destino desses três Franciscos pode estar entrelaçado aos sinais dos últimos tempos.